Paz do Senhor para todos, boa noite. Estamos mais uma noite para cultuar o nosso Deus. Quero compartilhar aqui a abertura desse culto, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 1, está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim que todos virem creem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo do mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Que palavra abençoada! No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Que coisa maravilhosa! O próprio Deus, que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Isso é motivo de nós louvarmos esse Deus. E no dia do Senhor, que foi o primeiro dia da semana, onde o nosso Senhor ressuscitou, e assim nós temos feito continuamente, louvando ao Senhor. E nessa noite nós vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Porque o Deus poderoso, o Deus grande, o Deus cheio de glória, Ele se fez carne como eu e você, habitou entre nós. Ele foi levado até a cruz, Ele foi morto por mim e por você. E o motivo nosso de se reunir é simplesmente para louvarmos esse Deus que é poderoso. Senhor, Deus grande, Pai, nós abrimos esse culto, Senhor, para louvar o Senhor, Teu nome na beleza da Tua santidade, para render louvores, Senhor, a Ti, porque a Tua palavra diz a todos a qual o Senhor chamou e o Senhor formou para lhe prestar o louvor. Glória a Deus. Pai, que nessa noite, em cada casa, Pai querido, aqui no templo, nós estamos reunidos para celebrar o Verbo que se fez carne, o nosso Cristo. Que a nossa adoração, Senhor, venha subir, Senhor, como aroma suave. Ó Senhor, nessa adoração, o Senhor venha, meu Pai, ouvir o clamor do Teu povo, espalhado, Senhor, sobre a face dessa terra. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, Pai, pelo fôlego de vida. Ó Senhor, por mais um dia, a qual o Senhor permitiu, Senhor. E por isso nós vamos declarar: o Verbo que se fez carne. Adoremos ao Senhor em nome de Jesus.
Senhor, reunidos aqui nessa casa de oração para glorificar e engrandecer o Seu nome. Eu sei que não há outro além de Ti, Pai. E que sobre toda a situação o Senhor está no controle, no domínio. Nós queremos sim, Pai amado, aprender mais de Ti, a fim de que sejamos mais parecidos contigo, a fim de que possamos sim, Pai amado, depositar no Senhor os nossos medos, o nosso fardo, a nossa angústia. Ensina-nos, Pai amado, a temer somente ao Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. E não importa qual seja a situação que estamos passando, é tudo sobre você, sobre o nome que está sobre todo nome, sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Deus,
Adoração seja bendita a ti, Senhor, nesse momento.
Nos encontramos aqui, amados, nessa noite, para juntos glorificarmos ao Senhor, que é digno de honra, que é digno de glória. Na abertura deste trabalho, nesta noite, ouvimos o amado pastor Cleandro fazendo menção ali do Evangelho de João, no capítulo 1. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Nós louvamos, glorificando, porque o Senhor, através da palavra dele, tem reavivado a igreja dele. Embora a igreja do Senhor, nós sabemos que é a igreja viva, é um organismo vivo, mas tem despertado alguns nesses últimos dias diante dos acontecimentos. Por isso nós louvamos e glorificamos diante da palavra do Senhor, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz. O próprio Deus, na tua palavra, ele nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa palavra é a verdade que nos liberta, que faz com que na nossa caminhada, na nossa trajetória, sejamos vitoriosos em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a igreja do Senhor, a igreja eleita, a igreja separada, ela é vitoriosa. Nós tivemos aqui sexta-feira, o pastor Cleandro também reiterando junto à igreja, a Luiz falando a respeito do cultuar a Deus, um ato de cultuar a Deus, um ato de render graças a Deus. Aqui nós, aqueles que não tinham ainda o conhecimento, tiveram a oportunidade de estar aprendendo a condição de nós cultuarmos a Deus. O culto pessoal, quando de uma maneira cada um se coloca diante do Senhor, de cultuar o Senhor, de glorificar a Ele, nós observamos naquilo que foi nos ensinado várias maneiras, várias situações que tem de nós de uma maneira pessoal cultuar ao Senhor. E depois nós vimos ali também o cultuar na família, louvado e glorificado. Nós vemos que são palavras que nós temos aprendido e reaprendido, mas o Senhor diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, a cada instante, a cada momento. Foi nos falado aqui também do culto público, e nada mais é do que está sendo feito aqui neste momento. Nos encontramos aqui na igreja, a Luia transmitindo a você a palavra do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui a retaguarda de oração, alguns irmãos que estão aqui compartilhando deste momento de glorificar, de exaltar o Senhor, de cultuar aquele que é digno de honra, que é digno de glória. E bem, queridos, nesta noite o Senhor coloca ao meu coração, à luz desses dias, a alusão a respeito da igreja. O que é igreja? Nós como igreja, se nós formos observarmos dentro da literatura a expressão, o significado de igreja, nós vamos observar que pode a Luiz nos dizer que seja a reunião de um grupo de pessoas, a reunião de fiéis que adoram ao Senhor, que tem a pessoa de Jesus Cristo como seu legislador supremo, por bem. Nós observamos também que alguns podem dizer que a igreja seja um lugar onde alguns se reúnem para cultuar algo. O bem certo é que nós sabemos que aqueles que seguem Cristo Jesus se reúnem para cultuar a divindade, a glória, a majestade da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, a qual enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E o próprio Jesus, quando era chegado ali, aleluia, próximo, aleluia, diante daquela condição de subir ao madeiro, passar por aquele momento da aleluia, da cruz, daquele sacrilégio, levando sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e a partir daquele momento, aleluia, quando o Senhor resgata, quando o Senhor, aleluia, resgata o seu povo, resgata a sua nação. E o que somos nós? Qual a nossa compreensão diante da nossa caminhada, diante daquilo que temos propagado, o Evangelho da Salvação? Quem somos nós como igreja? Alguns dizem um grupo de pessoas que seguem Jesus nos seus ditames, nos seus estatutos, nos seus preceitos, na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus, quando foi assunto aos céus, quando foi levado aos céus, e diante da situação que ficaram os seus discípulos, seus apóstolos, Jesus falou assim: olha,
não, o Pai não vos deixará órfão, Ele vos enviará a pessoa do Espírito Santo de Deus. Queridos, é o Espírito Santo de Deus que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a certeza de que a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. A palavra, quando abrimos um exemplar, bíblico, onde temos ali a coletânea de vários livros, ao homem natural, a palavra do Senhor nos diz que isso parece loucura, é como se fosse loucura, mas ao homem espiritual, o Espírito Santo de Deus leva a compreender na dimensão do Espírito Santo de Deus que esta palavra, ela é verdade, que esta palavra, ela muda história, ela muda trajetórias e não tem sido diferente desde a fundação do mundo. Louvado e glorificado. Nós encontramos uma narrativa que diz à luz do princípio da igreja, ali nos evangelhos, quando lá em Mateus 16, no verso 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, diante de Pedro, a Luiz fez essa afirmativa, a Luiz dizendo, a Luiz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, neste momento, estava, aleluia, falando, aleluia, de si, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por bem, querido, vemos aí nos evangelhos, aleluia, o Senhor direcionando, aleluia, a sua igreja, fundamentando a sua igreja nele próprio, como pedra, como rocha da esquina, louvado e glorificado. Por bem, se nós formos lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar uma narrativa, quando o Senhor chama Abraão e diz: saia do meio da tua parentela, e vai aonde eu te enviar, e far-te-ei uma grande nação. Nós vemos aí que desde a fundação do mundo, Deus tem conduzido o seu povo, Deus tem direcionado o seu povo a um propósito, de reconhecer a Ele como Deus, de reconhecer a Ele como Rei. O propósito de Deus na humanidade, o propósito de Deus em nossas vidas, é que nós rendemos a Ele toda a glória, toda a majestade, porque dele para Ele são todas as coisas. Por bem, queridos, quando falamos a respeito da narrativa lá de Abraão, que diz: olha, sai do meio da tua parentela, vá onde eu te enviar, e te farei uma grande nação. Louvado e glorificado. E nos evangelhos nós encontramos Jesus falando, que esta nação, que a igreja, ela era estabelecida sobre si, ele como pedra, como rocha, a pedra da esquina. Louvado e glorificado. E aí está a igreja, somos nós. E aí está a igreja, és tu. E aí está a igreja, um organismo vivo que não está preso a quatro paredes, que não está preso a templos. Ela é vivificada, ela é um organismo vivo, porque o Espírito Santo de Deus é sobre ela. É o Espírito Santo de Deus que direciona, que conduz, que dá sabedoria, que dá entendimento. Louvado e glorificado. Temos que ter este entendimento diante do que o Senhor é em nossas vidas. Louvado e glorificado. Jesus, nosso legislador supremo. O que quer dizer Jesus como nosso legislador? Um legislador supremo. É Ele quem conduz, é Ele quem direciona, é Ele quem dá o caminho. Ali na palavra dele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por bem, queridos, quanto com a grande massa do povo cristão, dos seguidores de Cristo, não tem esse conhecimento de que Jesus, Ele é o caminho, de que Jesus, Ele é a verdade, de que Jesus é Ele quem liberta, é Ele que está à frente. Mas muitas vezes
aleluia, não queremos dar menção de que Ele é o legislador. Ele que legisla a sua vida, Ele que conduz a sua vida a cada dia, a cada momento, a cada instante. Louvado e glorificado. Ainda encontramos a narrativa a qual o Senhor nos diz, aleluia, lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 18, que diz assim: e Ele, a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Aleluia, preeminência, autoridade de Deus, aleluia, Deus, Ele é superior, aleluia, a soberania de Deus, a onipotência de Deus está sobre tudo e sobre todos. Por bem, queridos, muitas vezes nós temos a condição de afirmar que Deus está no controle, mas em dado momento nós queremos como se alguém tivesse ali diante de um aparelho eletrônico, o controle na mão, e nós temos essa afirmativa que Deus está no controle, mas em dado momentos nós queremos tirar o controle das mãos de Deus. Queridos, tudo está no controle de Deus, porque dele e para ele são todas as coisas. E diante desta condição do que é a igreja, porque quando Jesus diz: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aleluia, aí o Senhor, diante da sua palavra que é viva e verdadeira e eficaz, Ele vem a nós e diz, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, quando o Senhor, aleluia, através da sua palavra, Ele diz: eu vos darei poder, eu vos darei a chave, aleluia, do reino dos céus. Ei, amada igreja do Senhor, o Senhor está otorgando, está entregando à igreja do Senhor a autoridade sobre as chaves do céu, a autoridade sobre todas as promessas, a qual nos diz a palavra do Senhor. Por bem, somos igreja, reconheçamos isso na obediência, reconheçamos isso diante do que Deus venha a direcionar a cada um de nós na nossa caminhada e na nossa trajetória. Observamos aí, aleluia, através, quando diz ali no Velho Testamento, diante de Abraão, das promessas de Deus para com Abraão, de uma grande nação. E observamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus falando: olha, eu edificarei uma igreja, eu sou a pedra, a rocha da esquina, e nenhuma ferramenta forjada vai prevalecer contra ela. Amada igreja do Senhor, você, amado ouvinte, e a igreja reunida aqui nesta noite, é a palavra do Senhor, e como promessa, nenhuma ferramenta forjada há de prevalecer contra você, diante da condição a qual tu tens como igreja do Senhor. Assim compreendamos, não na condição de como homem natural, mas na dimensão do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Louvado e glorificado é o Senhor. E o Senhor, queridos, nos reconhece como igreja de maneiras gloriosas. A palavra do Senhor nos relata, aleluias, que, aleluias, o Senhor, nas narrativas da sua palavra, Ele nos diz em um dado momento, aleluias, que nós somos congregação dos santos. E a congregação dos santos, o Senhor os chama, o Senhor nos chama para render louvores a Ele, a cultuar a Ele, dizer que Ele é santo, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. Louvado e glorificado. O Senhor, queridos, aleluias, nos tem, aleluias, Ele nos reconhece como morada, aleluias, morada de Deus. Encontramos a narrativa lá em Efésios 2:22 que diz, aleluias, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus. Para morada de Deus. Ei, querido ouvinte, tu és morada de Deus.
Ei, amado, tu és morada de Deus. Ei, amados, tu és morada de Deus. Eis, amada igreja do Senhor, tu és morada de Deus. E por que turbe o vosso coração? Se tu és morada de Deus, glorifica Ele, exalta Ele, e Ele é Deus que guarda, Ele Deus que tem zelo para contigo, para com o teu povo, para com a tua igreja. Aleluia, entenda que tu és morada de Deus, tu és edifício de Deus, edificado. Quando Jesus aborda a Pedro, aleluia, diz: olha Pedro, tu és como uma pedrinha edificada sobre essa rocha, a pedra da esquina, que Jesus falando dele, mas aleluia, quando ali o Senhor apregoando, aleluia, na edificação da igreja, em si próprio, como pedra, rocha da esquina, mas ele se apresenta a Pedro e a nós como igreja, que somos pedrinhas, para edificar a morada, e nós como igreja, somos morada do Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. A igreja do Senhor, nós igreja, não estamos falando dessas paredes que estão em nossa volta, estamos falando igreja do Senhor. Aleluia, a igreja do Deus vivo, ela é coluna, e coluna, ela serve para afirmar, ela serve para dar sustentáculo. Igreja do Senhor, diante de toda e qualquer situação que nos seja apresentada, você como igreja, nós como igreja, sois coluna, ei, e sois coluna do Deus vivo, o Deus que garante, já temos dado a vitória, o Deus que está à frente da sua igreja. Creia, igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo é firmeza da verdade. Aleluia. A igreja do Deus vivo é firmeza da verdade. Sabe o que é isso, meus queridos? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, elas são para sempre. E a palavra de Deus por si própria, ela se testifica dela, que ela é verdade. E a igreja do Senhor, ela é a firmeza da palavra, ela é a firmeza da verdade. O que é isso, meus queridos? Que compreensão é essa? É quando alguém, aleluia, toma a tribuna, aleluia, e começa a pregoar dizendo assim: olha, aleluia, quando Deus se apresentou a Moisés e aleluia, disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Na dimensão do homem natural é loucura, mas na dimensão do homem espiritual, Moisés compreendeu, aleluia, que Deus haveria de cumprir a promessa à nação de Israel. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Ei, queridos, quando nós observamos Deus dizendo que a igreja dele é coluna, que a igreja dele é morada, que a igreja dele é firmeza da verdade, e quando a verdade Deus diz que a nação de Israel passou por meio ao mar, em terra seca, o Espírito Santo de Deus nos leva a compreender a verdade, a firmeza desta palavra. Embora na dimensão do homem natural, na dimensão da ciência, não há explicação, mas o Espírito Santo de Deus nos conduz até o mar e possamos contemplar ele sendo aberto e a nação de Israel passando em terra seca. Louvemos e glorificamos ao Senhor. Diante de toda e qualquer situação venhamos a passar, o Senhor é Ele quem nos dá e tem nos dado a vitória. O Senhor também diz a mim e a você que nós somos ali edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, diante da caminhada, diante do início da fé. Louvado e glorificado, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ei, queridos, você é tão distante aí, mas tu és família de Deus. Ei, meu amado, você aí, tantos quilômetros, aleluia, aqui dessa localidade a qual nós nos encontramos, mas vós sois família de Deus. A linhagem é do sangue de Cristo Jesus, a linhagem é diante do sacrifício redentor.
o Senhor Jesus nos reconciliou ainda na condição de pecadores e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Louvado e glorificado é o Senhor Jesus, que é a pedra principal da esquina, na qual todo edifício bem ajustado sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para a morada de Deus no Espírito. Igreja, olha como o Senhor declara, quando nós encontramos Pedro em uma das suas narrativas, dizendo, fazendo alusão também, aleluia, a condição da igreja, aleluia, e nós encontramos lá, na carta, 1 Pedro, ali no capítulo 2, no verso 9, que diz assim, a igreja, aleluia, vós sois geração eleita. Ei, meu querido, tu és geração eleita, tu és geração eleita para propagar o Evangelho, tu és a firmeza da verdade, e a verdade é a palavra, e esta verdade, ela tem o poder de mudar a história, a trajetória de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação. O Senhor, Ele trabalha em prol do teu povo, em prol da sua nação. O Senhor disse, aleluia, igreja, vós sois um sacerdócio real. Ei, queridos, um sacerdócio real. Olha como o Senhor nos coloca diante da condição do que o Senhor nos resgata, de que o Senhor nos elege, diante da condição do seu reinado. Ele como nosso rei, e Ele vem a nós e diz, olha, vós sois sacerdócio real. E como sacerdócio real, tu tem algo a contemplar. Como sacerdócio real, tu tem algo a direcionar, a ministrar a verdade, a libertação. Tu tem, aleluia, a ministrar a cura, a ministrar aos cativos, aos oprimidos. Você como sacerdócio, nós como sacerdócio real, o Senhor já tem direcionado a nós e nos dado deste poder. Louvado e glorificado. O Senhor nos diz como igreja que nós somos nação santa. Nação santa. Queridos, o processo de santificação em nossas vidas não é a ocasião de sermos salvos, mas a ocasião de que o Senhor já nos salvou, a condição de que o Senhor já nos resgatou, a condição de que o Senhor já nos elegeu para a salvação vindoura. O processo de de santificação, ele é contínuo, é no relacionamento contínuo, é no relacionamento diário. Louvado e glorificado. Por esses dias, principalmente na nossa nação brasileira, tem falado muito, nós temos falado, ouvido do acontecimento da pandemia que se encontra aí, pairando as nações, pairando as cidades, invadindo corações, mesmo que não são contaminados do novo coronavírus, mas já se encontra na pandemia, da desilusão, na pandemia da discórdia, aonde nós somos direcionados a estarmos numa condição de isolamento. Mas muitas vezes nós temos ouvido falar através da mídia, através das redes sociais, que é, em muito isolamento, às vezes em alguns metros quadrados de uma residência, de uma casa, o número de pessoas que moram, que residem, mas eles não têm um relacionamento familiar, eles não têm um relacionamento a qual o próprio Deus, quando formou os luminares, fez separação entre parte seca e água, e depois direcionou ao homem colocar nome nos seres viventes, e depois Deus viu que o homem estava só, e Deus fez a ele o quê? Uma adjuntora, e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. É relacionamento, é conversa, é diálogo. Ei, meus queridos, e por esses últimos dias, temos, é preciso reaprendermos
um relacionamento com a nossa esposa, com os nossos maridos, com os nossos filhos, em um seio familiar. Mas por bem, queridos, que também temos que retornarmos a um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento, não apenas numa condição de dizer que sentimos a Deus, não é isso, mas vivenciarmos de que Deus habita em nós, porque somos moradas de Deus, na dimensão do Espírito Santo de Deus. Nação santa, o Senhor nos trouxe a essa condição, e no processo, a cada dia, a cada momento, a cada instante, alcançaremos, diante da intimidade com Deus, diante do relacionamento com Deus, a nossa vida vai passando por um processo de mudança, de atitudes, de atos, e o nome do Senhor vai sendo glorificado em nossas vidas. Aleluia. Sexta-feira aqui o pastor Cleandro falava a respeito do cultuar a Deus, e falava do culto pessoal. Aleluia. E quando nós, aleluia, buscamos e traçamos um relacionamento maior para com Deus, um relacionamento maior com o Espírito Santo de Deus, aleluia, e quando nós, aleluia, mesmo observamos, nós estamos diante dessa condição, cultuando a Deus, e quando a glória de Deus resplandece em nós, vidas vêm em nós, homem de Deus, mulher de Deus, igreja de Deus, e aí muitos reconhecem a glória de Deus e têm sede deste Deus. Louvado e glorificado, vós sois nação santa. E o Senhor ainda diz assim, quando lá ainda em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vós sois um povo adquirido, não com ouro, nem com prata, mas por Jesus Cristo. Tu és um povo adquirido, tu és eleito, tu és separado pelo sangue de Cristo. Jesus Cristo já resgatou o seu povo. Jesus Cristo já resgatou a você, a nós. Quem sabe neste momento alguém pode falar, mas a minha vida está nessa condição, a minha vida está em decadência. Ei, meu querido, ei, minha amada, Jesus já te resgatou. O sangue dele foi vertido na cruz, ele já pagou um preço. Tu és adquirido e tu és chamado, e o Senhor diz a ti: nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido pela pessoa redentora de Cristo Jesus. Encontramos também outra alusão a respeito da igreja do Senhor. Não é o templo, não é as paredes, aleluia. Quando encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ei, queridos, nós temos que reconhecer isso, e o homem por si só ele não é capaz de reconhecer, mas vejamos, o Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é este Espírito Santo de Deus que nos leva a uma condição de reconhecermos que nós somos templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. Na condição de pecadores, ele limpa, ele purifica, ele nos leva à condição de alcançarmos, e mesmo na condição de caídos, ele nos ergue e nos diz: nação santa, sacerdócio real. Louvado, glorificado é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele é digno de honra, aleluia. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Louvado e glorificado és tu, meu amado, és tu, amada igreja do Senhor. E eu gostaria agora, aleluia, de fazer uma ilustração aqui, o que o Senhor direciona a esta igreja, o que o Senhor direciona a sua igreja, ao seu povo. Louvado e glorificado é o Senhor. Iria usar alguns utensílios para ilustrar aos irmãos. Louvado e glorificado ao Senhor, e que os irmãos tenham um entendimento. Aleluia. Às vezes lá na escola nós aprendemos, aleluia, quando o professor, alguém está nos ensinando, quando nós fazemos uma dinâmica, até uma brincadeira,
quando nós, aleluia, exercitamos, às vezes daqueles que têm facilidade de escrever várias vezes, para que fica fixado na sua mente. Louvado e glorificado é o Senhor. E vamos fazer aqui uma ilustração, para que os irmãos tenham entendimento, aleluia, do que o Senhor, aleluia, Ele tem falado à sua igreja, por intermédio, aleluia, da sua palavra. Aleluia, eu me apresento aqui neste momento, para dizer do que o Senhor tem falado por esses últimos dias. Não é isso, queridos, mas aquilo que Deus já tem falado na sua palavra, décadas após décadas, Deus tem falado à sua igreja. E o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por bem, queridos, nesses últimos dias, nós ouvimos aí, principalmente na mídia, convocando, aleluia, por bem certo, de pronto, convocando os evangélicos, os cristãos, e de uma certa maneira a nação brasileira, a um jejum em prol da nação, para que Deus dê o livramento, para que Deus derrame sobre ele, derrame sobre nós, derrame sobre nós do seu livramento, como aleluia, lá nos diz o Senhor no Salmo, as asas do Senhor, o onipotente sobre nós, de guardar a nação brasileira. E nós vimos aí, aleluia, a convocação, o chamado, o convite da nação brasileira, aleluia, a propagar, a apresentar a Deus, aleluia, um jejum em prol da nação brasileira. E por que não dizer todas as nações? Louvado e glorificado, santo és o Senhor. E aí foi propagado este convite. E aí, queridos, vejamos, aleluia, aqui eu tenho uma taça, e esta taça, nós temos aqui uma união. Tenho aqui alguns exemplares de batatinha, batata inglesa, e aqui está, todos estão aqui unidos. A nação brasileira foi convocada de uma maneira unidos, a apresentar um jejum em prol da nação brasileira. E por que não as mãos do Senhor estendida sobre todas as nações? E aqui a nação, as nações, o povo reunido, todos aqui reunidos, indiferente até de credos, cores, denominações, num propósito único, unidos, de um jejum em prol da nação. Por bem certo que nós sabemos que Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Nós sabemos que tudo que nós apresentamos a Deus, cabe a Ele, aleluia, direcionar e conduzir a vontade dEle. Por bem certo nós sabemos isso, porque dEle e para Ele são todas as coisas. E todos nós, ou uma maioria, uma grande parcela da nação brasileira, a grande parcela, para as pessoas que eu tenho conhecimento, se uniram neste propósito, deste jejum em prol da nação brasileira. Se uniram, todos reunidos, se uniram num só propósito, num só objetivo, um jejum em prol da nação brasileira. Se unimos e apresentamos a Deus um propósito de jejum. A união, ela é boa, ela é salutar. Mas, amados irmãos, para a igreja do Senhor, Deus nos convida a algo além da união. Deus nos convida, aleluias, Ele nos diz, aleluias, lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Senhor, Ele deslumbra a você, a mim, a nós como igreja,
não na condição de união em um propósito único, não na condição, na união de um propósito, aleluia, direcionado pela liderança de uma nação, não num propósito direcionado pela liderança de uma denominação, mas o Senhor nos chama a um vínculo de uma unidade na dimensão do Espírito Santo de Deus. E lá em Efésios 4, no versículo 4, o Senhor, quando direciona da união, quando direciona da unidade da igreja, Ele diz, porque há um só corpo, há um só Espírito, como também foram chamados em uma só esperança, aleluia, da vossa vocação. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida de Cristo na vida de cada um de nós. E aí, queridos, ainda usando alguns utensílios, nesta unidade, vejam como, aleluia, assertiva, veja como Deus deslumbra a sua igreja, quando Deus deslumbra, dizendo, olha, é um só Espírito, um só Senhor, aleluia, vejamos aqui, não é mais, uma união em prol de um propósito, mas é a unidade da igreja, não há denominação, não há liderança, aleluia. E nós observamos que nessa unidade, aleluias, nós observamos, aleluias, aqui, aleluias, esses legumes, ele vai se tornando uma pasta, aqui você não consegue identificar mais a denominação A, B ou C, aqui você não consegue identificar mais, aleluias, identificar se é a nação brasileira, se é Israel, se é Venezuela, se é Estados Unidos, aleluias, aqui, meus amados irmãos, aleluias, quando nós observamos, quando o Senhor nos diz que nós somos o corpo, aleluias, já não conseguimos separar, porque somos unidade, aonde um só Senhor, um só Deus, e a igreja do Senhor é chamada, não nesses últimos dias, porque o Senhor já tem convocado, chamado a sua igreja, aleluia, a propagar, a ser uma atalaia, aleluia, a ser uma verdade. Creia, você está inserido como unidade, um só Senhor, um só Espírito, louvado e glorificado. Já não é, aleluia, eu já não consigo identificar aqui, aleluia, aquela batata que tinha, aleluia, 5 gramas, aleluia, é uma massa homogênea, eu já não consigo identificar aqui se é denominação tal, se é nação tal, se é uma nação poderosa em riquezas, se é uma igreja poderosa, mas aleluia, conseguimos contemplar na unidade da aleluia de só um Senhor, de só um Espírito. E tu és isto, meu querido. Tu és isto, igreja do Senhor, louvado e glorificado. Então, nesse momento que nós estamos passando, neste momento que a igreja do Senhor passa, pandemia, novo coronavírus, houve situações, queridos, que a nação de Israel passou, e a liderança convocava a nação a se humilhar, a nação de Israel passando luta, adversidade, aí nós, olha, Deus apresenta aquela nação, dizendo, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos altos céus e sararei a sua terra. Aleluia! Louvado e glorificado é nosso Deus. Queridos, possamos compartilhar, possamos nos unir em ideias de propagar a paz, de propagar a harmonia, mas nós como igreja, nós somos uma unidade, não há denominações, não há nações, nós somos um povo, nós somos como aquela promessa que Deus fez a Abraão, serão como as
estrelas do céu, que não se consegue contar, serão como as praias do mar, como a areia, serão como a areia da praia, que não se consegue enumerar. Louvado, glorificado. E o Senhor nos diz: unidade. Amado ouvinte, unidade neste momento. Amada igreja, unidade neste momento. Mas digamos, quando fala neste momento, é o momento de reconhecermos que em Cristo Jesus nós não somos unidos, mas em Cristo Jesus nós somos unidade no Espírito Santo de Deus, unidade no Senhor. Creia, sejamos, porque nós somos impactados pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Toma posse e louvemos ao Senhor neste momento. Engrandecemos ao Senhor por intermédio deste louvor, porque dele, para ele, são todas as coisas. Adoremos ao nosso Deus.